Em primeiro lugar, bom dia a todos aqui, iniciando a nossa aula, tá? Sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tá? E hoje a nossa aula a gente vai estar tratando sobre eficiência energética, tá? Um ponto muito importante da nossa disciplina. E dentro dessa eficiência energética eu vou trazer alguns fundamentos físicos que explicam a nossa os princípios sobre essa nossa eficiência energética, tá ok? Então vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham lido a apostila que fala sobre geradores de eletricidade, tá? O ponto da aula que a gente viu na nossa aula ao vivo, tá bom? E eu vou continuar falando ainda sobre esses geradores nas nossas próximas aulas também. Vamos aqui pontuar sobre eficiência energética, tá ok? Recapitulando aquilo que a gente já viu, tá? A gente apresentou a disciplina, ou seja, falei o que seria importante na nossa disciplina. Conceituamos energia elétrica, como é que vem, proveniente, tá? Através dos nossos geradores. Aprendemos agora sobre eficiência energética, vamos aprender. Conhecemos o panorama energético mundial, né? E o panorama energético brasileiro, quais são as fontes de energia que nós temos e utilizamos aqui no país atualmente, certo? Então a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre a lei da conservação da energia, tá? A lei da dissipação de energia e vamos assim tratar sobre definição de eficiência energética. Também falei para vocês algo muito importante. Então seguimos aí. A lei da conservação de energia, ela vai ser tratada através da primeira lei da termodinâmica, tá? Não tem como falar sobre eficiência energética sem falar sobre a conservação de energia. Então partimos aqui do nosso ponto. A lei da conservação de energia, ela foi criada, foi escrita e apresentada ao mundo em 1840, onde se diz o seguinte tópico: a energia não se cria nem se destrói, mas se transforma. Isso aqui é o princípio da conservação de energia. A energia não se cria nem se destrói, mas ela se transforma de tal maneira que eu tenho energias de entrada, ou seja, fazer um somatório de toda a energia de entrada, vai ser igual à energia da saída mais a variação de energia no sistema. O que seria essa energia de entrada? Vamos pegar para nós, por exemplo, a água que saía lá do nosso conduto forçado nas nossas usinas hidrelétricas, tá? Quando ela desce e ela ganha velocidade, ela entra em energia cinética, tá? Quando ela toca nas pás e faz fazer a rotação do rotor da turbina, tá? Aí eu tenho energia mecânica, né? Então, só que o impacto daquela água nas pás na nossa turbina, ela tem uma perda de energia elétrica, que seria a variação do sistema. Um outro exemplo prático é o seguinte: quando o ventilador ele rotaciona e está convertendo energia entrada em energia elétrica, mas ele está convertendo essa energia elétrica, está sendo convertida em energia cinética pela rotação do ventilador mais o aquecimento
do ventilador, que é a variação de energia no sistema, tá? Então, portanto, com a lei de conservação de energia, nós podemos realizar os balanços energéticos do sistema. Então, todo e qualquer sistema a gente pode balancear através da conservação de energia, podendo assim determinarmos quais são as perdas ou seja, os desperdícios de energias que nós temos nos sistemas. Engana-se se vocês pensam que toda energia que eu estou pagando, por exemplo, para que o ventilador rotacione, assim, tá vento no meu rosto, no meu corpo, toda aquela energia está sendo consumida apenas para a rotação e energia cinética. Não, ela está sendo convertida também em calor, parte em calor, porque o nosso ventilador, consequentemente, ele esquenta. Portanto, nós estamos com esse princípio de conservação de energia elétrica. Seguimos aqui. Falar de conservação de energia elétrica, nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos falar sobre o rendimento, tá? Rendimento para nós deve ser a relação entre a potência mecânica da máquina fornecida pelo eixo de saída, tá? E a potência ativa fornecida pela energia elétrica, ou seja, a nossa entrada. Portanto, rendimento, que é representado por essa letra Nzinha aqui bonitinho, tá? Essa letra N. O rendimento nada mais é do que a saída dividido pela entrada. Ou seja, o efeito útil que eu tenho dividido pela energia fornecida pela fonte, tá ok? E aqui a gente tem uma representatividade de um motor, tá? A potência ativa, ou seja, a potência que a gente injeta da nossa rede elétrica no motor, tá? Ela vai ser dividida entre a potência mecânica do eixo, ou seja, a rotação do nosso ventilador, tá? Alimentando as nossas cargas, e as perdas que temos nesse sistema, tá ok? Então nós temos o efeito útil. Qual seria o efeito útil, senhores? A potência mecânica do eixo. O efeito útil, se eu quero que o ventilador rotacione e proporcione vento para mim, é a ventilação do nosso ventilador. Caso contrário, eu tenho perdas. Tudo que eu tenho além disso são perdas no nosso sistema, tá? Então seguimos aí. A lei da conservação de energia, nós temos que tratar essas nossas perdas, tá? As perdas para nós é a diferença entre a energia de entrada e a energia de saída útil do sistema, ou seja, a subtração da potência ativa menos a potência mecânica do eixo. Aí eu tenho em si as minhas perdas. Isso, matematicamente, a gente vai compreender, tá? Mas por questão teórica, seria esse conteúdo. Um exemplo aqui sobre as nossas perdas, que nós podemos trazer essa representatividade para vocês. Um exemplo prático é apresentado considerando um motor elétrico convencional com uma potência nominal. Olha, a potência do motor 5,5 kW de potência ou 7,5 cavalos de potência, tá? É a mesma quantidade fazendo a nossa
conversão de potência, tá? Com rendimento nominal 100% da carga do eixo, tá? Qual é o 100% nominal da carga do eixo? Seria aqui, ó, o nosso rendimento dele, tá? Varia de 0 a 100%, tá? Então, o rendimento nominal do motor, ele é 79%. Então, onde é que está o 79%? Ó, o 79% está entre aqui, ó, tá? 79% está mais ou menos nesse ponto aqui. Trabalhando em plena carga. O que seria essa palavra, essas palavrinhas plena carga? Quando a gente fala que um equipamento está trabalhando em plena carga, unicamente nós estamos falando que essa máquina está trabalhando a carga que ela está determinada a trabalhar, ou seja, a velocidade máxima que o ventilador poderia ter. E aqui no gráfico a gente tem os seguintes detalhes. Ó, o rendimento está em azul, tá? Ó, o rendimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ele se estabilizar, tá? Até ele se estabilizar, tá? Sendo que aqui, ó, tem um nível de corrente também, tá? Tem nível de corrente também. O fator de potência do cara, ó, rendimento, potência, ó. Ele sai aqui do zero e começa a trabalhar, tá? Rendimento de potência, fator de potência, FP. O escorregamento do nosso motor, tá? Parte aqui, ó, do lado de cima, máximo, e começa a acontecer o escorregamento até chegar no limite que ele atinge a nossa estabilidade. E a corrente, o consumo de corrente, ó, vai se aumentando também. Então, esse gráfico para nós aqui, ele representa o comportamento do motor com o passar do tempo. Então, o que acontece? Aí ele vai começar a estabilizar, tá? O motor ele inicia e depois começa a entrar na estabilidade. Então, a partir desse ponto aqui, ó, desse ponto, a gente pode dizer que o motor ele entrou aqui em estabilidade. Mas vamos fazer os nossos cálculos aqui para que a gente possa tratar, tá? Nós tínhamos um motor sobre 5,5 kW de potência, tá? E o rendimento do eixo do motor era o que? 79%. Então, qual seria a energia de entrada desse nosso motor? Tá? Olha aqui a potência nominal do cara, tá? Quando a gente fala a potência nominal do cara, seria o efeito útil que ele tem, tá bom? Só que a gente viu aqui que nós tínhamos a seguinte fórmula, ó. O rendimento era igual ao efeito útil, vou botar F, dividido pela energia de entrada. Vou botar E, tá? Só por questão de escrita. Tá? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Se eu preciso calcular a energia de entrada, é só passar esse que estava dividindo, passa para o outro lado, e esse N vai passar para o outro. Então, eu tenho energia de entrada é igual ao efeito útil dividido pelo rendimento do próprio motor. Aí eu tenho a seguinte equação: 5,5 dividido pelo rendimento, que é 79%. Ah, professor, mas aqui é 79%, aqui está 0,79%, porque sempre aqui, ó, eu divido essa porcentagem, para tirar ela, divido por 100, tá? 79 dividido por 100
me dá um valor de 0,79. Ou ando duas casas, vírgula. Uma, duas, vírgula. Tá bom? Mas me dá 0,79 porque tem que ser o valor decimal dele, tá? Então, fazendo essa divisão, ó, eu tenho uma energia de entrada de 6,96 kW de potência, tá? Essa aqui é a energia de alimentação, a potência de alimentação que eu tenho lá daquele cara, tá? A energia que a gente chama de energia de entrada. Então a perda para nós, como a gente viu lá no slide anterior, é a seguinte: é a energia de entrada menos o efeito útil que eu tenho. Que é a energia de entrada? Que eu já calculei aqui, ó, 6,96 que eu encontrei, tá? Por como eu encontrei essa de entrada? Eu tinha o efeito útil dividido pelo rendimento, ó. Potência nominal, tá? Potência nominal, efeito útil, tá? Rendimento, o nosso N bonitinho aqui, tá? E o efeito útil que ele já tinha me dado, 5,5. Fazendo essa subtração, essa diferença, eu posso dizer que nesse motor aqui, especificamente dessa questão, eu tenho uma perda de 1,96 kW de potência. O que foi que aconteceu aqui, senhores? Tá? Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu tinha uma entrada de 6,69, perdão, 96. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Vamos ver aqui. 6,96. Obrigado por quem se atentou aí antes de mim. Igual a potência nominal, que seria a potência no eixo, de 5,5, mais as perdas que acontecem no motor, que pode ser pelo escorregamento, pode ser pelo aquecimento, vários tipos de perdas, tá? Então eu tenho 1,46. Tratando assim a nossa conservação de energia, tá? A energia de entrada, ela é dividida na energia do efeito útil mais as nossas perdas. Ou seja, toda máquina não consome toda a energia de entrada que nós temos aqui no nosso sistema, tá ok? Passando aqui o nosso slide. Então nós vimos então aqui, ó, que a potência útil do motor de entrada, tá? Nossa potência de entrada foi 6,96, tá? Nós tínhamos uma potência útil no eixo do motor, na rotação, que é essa potência da rotação do ventilador de 5,5, e as perdas por aquecimento, por escorregamento, de 1,46, tá ok? Então, o percentual de perdas nada mais é que 21%, tá? Isso aqui caracteriza-se 21% da energia em perdas. É um consumo de energia, porque eu vou pagar isso daqui, ó. Eu estou pagando esse consumo, tá? Mas apenas 79% aqui do cara vai ser convertido em trabalho, infelizmente. Aqui eu tenho um fator de potência baixo. O ideal é que essas perdas elas sejam
de certa forma, diminuídas. Para quê? Para eu ter uma eficiência energética melhor, tá? Para eu ter eficiência energética, seria o que vai ser o próximo tema dessa nossa disciplina, tá? Então, por exemplo, do 100% de entrada que eu tenho aqui nesse nosso sistema, desses 100%, 79% é convertido em trabalho e 21% ele é perdas. Se eu somar os dois, eu tenho meus 100%. Tá bom? Então, essa aqui é o nosso primeiro conteúdo a ser tratado, tá? Lembrem da equação de rendimento. Rendimento nada mais é que o efeito útil dividido pela energia de entrada. E aqui a gente tem mais um exercício, agora um exercício para vocês tentarem resolver, tá? Sobre essas nossas perdas, falando sobre conservação de energia. Tá? Eu tenho, substituindo, por exemplo, no exemplo anterior, um motor atual como um alto rendimento, 90%. Vamos calcular a perda nesse novo sistema e no novo balanço de energia elétrica. Tá? Se fosse sala de aula, eu ia pedir para vocês resolverem. Mas como a gente está aqui na nossa videoaula, eu vou resolver aqui esse exercício fazendo a conversão, né? Saindo de 79% o rendimento do motor para 90%. Então vamos lá fazer o nosso cálculo. Então, ó, nossa energia de entrada é o que? Efeito útil dividido pelo nosso rendimento. O nosso rendimento, que era 0,79, agora vai ser 0,9. Se eu fazer essa divisão de 5,5 dividido por 0,9, eu tenho 6,11. Olha, aqui já aumentou, né? Potência de entrada, aumentou ou não aumentou? Não, diminuiu, né? Então tem uma potência de entrada menor. Então, vamos lá fazer. A perda energética de entrada menos o efeito útil. Então, eu tenho a entrada que eu calculei de 6,11 menos o efeito útil do motor, que vai ser 5,5 kW. Isso aqui não mudou, tá, senhores? O efeito útil dele não mudou. Eu só mudei o rendimento dele. Ó, então eu tenho uma perda de 0,61%, de aproximadamente 10%. Então, qual foi o valor da redução de perdas que eu tive, né? Qual foi a redução da perda? Foi significativa? Ainda agora eu tinha 21%, né? Agora passou para 10%. Por quê? Porque o rendimento dele eu aumentei. Antes era 79%. Agora o rendimento mudou-se para 90%. Então, eu consigo fazer uma eficiência, ou seja, uma utilização melhor dessas minhas energias. Tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, o percentual. Tá? A redução da perda, nós tínhamos 1,46, perdão, e 0,61. Olha quanto a gente mudou. Quase 1000 watts de potência melhoramos na nossa perda. De tal maneira que eu consigo gastar menos, ó, o consumo menor, tá? Da nossa energia elétrica, porque eu diminuí assim as minhas perdas de eletricidade, perdas no sistema que eu tenho aqui no sistema elétrico, tá bom? Então, exercício 2, senhores. Pegue aí o caderno de vocês, dá um tempinho para vocês pegarem, tá? Para que a gente possa escrever no nosso caderno, tá? E a gente possa solucionar esse nosso problema, certinho? Vou dar só uma pausa para vocês pegarem o caderno, escreverem e nós resolvermos juntos esse exercício para que não fique difícil as nossas atividades
posteriormente, que eu vou passar como as nossas tarefas. Certinho? Então, vamos esperar um pouquinho. Caderno e caneta na mão, né? Tá próximo aí na sua mesa de exercício. Então vamos lá escrever aqui o nosso segundo exercício. Determine o desperdício de energia elétrica. Escreva lá. Determine o desperdício de energia elétrica de um motor trifásico convencional com potência nominal de 100 cavalos, tá? Com rendimento energético de 91%, tá? Considerando as substituições por equipamento de alto rendimento com 94,6%. Faça o desenho esquemático para melhor ilustrar o desperdício, ou seja, o motor funcionando a plena carga. Tá? Esse exemplo é dado com o motor funcionando a plena carga. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse exercício, tá, já vai ser uma das atividades que nós temos que fazer na nossa tarefa. Certinho? Então, vamos determinar o desperdício. Como é que eu consigo fazer? E o exemplo anterior tá completo. Aqui, esse nosso slide. E o segundo, melhorando o rendimento desse nosso motor. Certo? Então, vamos fazer esses resultados. E no grupo, eu vou falar aqui, eu vou colocar o resultado desse nosso exercício. Certo? Então, tirem um tempinho. Se vocês quiserem pausar a aula agora, pausem. Resolvam a atividade, tá? E consigam solucionar o nosso problema, tá? E essa atividade também já vai fazer parte da nossa tarefa. Seguindo o nosso conteúdo, vamos já agora falar sobre a segunda lei da termodinâmica, a lei da dissipação de energia. Então vamos ao seguinte critério. A observação dos processos de conservação de energia demonstra ainda que sempre ocorre a existência de uma parcela de energia térmica no produto, ou seja, o aquecimento desse nosso sistema, desse nosso motor, por exemplo, tá? Por exemplo, se ao empurrar o objeto sobre a mesa, nós temos o atrito entre os corpos, a mesa e o bloco que eu estou arrastando, que eu estou empurrando, em que isto gera calor que não é útil para a conversão de energia realizada. Se eu quero fazer energia cinética, energia em movimento, se eu gerar calor, é uma energia que não é positiva para o meu sistema. Por que não é positiva para o meu sistema, o calor? Porque, como nós vimos, nada se cria, tudo vai se transformar. Tá? Fazendo essa transformação, nós temos então uma perda térmica nesse sistema que nós vamos ter que estudar. Certo? Então vamos aqui sobre a nossa definição sobre eficiência energética, tá? A busca da otimização da energia, otimização energética, ou seja, a maximização do efeito útil, isso é importante, a maximização do efeito útil pode
pode ser realizada num processo ou em um determinado equipamento, por exemplo, ilustrado na figura abaixo. Então, a eficiência energética para nós é a maximização do efeito útil do processo. Então, quanto mais eu atinjo o efeito útil da máquina, mais eficiência energética eu tenho no sistema. De tal maneira que nós já vimos que se essa eficiência, se esse efeito útil for baixo, eu tenho altas perdas de energia no sistema. E tudo de energia a gente paga, né? Então, se eu tenho eficiência energética, eu pago aquilo que realmente eu estou utilizando de forma correta na minha casa, na minha residência, no meu trabalho, na empresa e assim sucessivamente. Então vamos lá, senhores. Aqui na figura abaixo nós temos os seguintes dados, tá? Eu tenho uma fonte energética que vai ser alimentada ao motor, tá? O motor padrão ele trabalha com 90% rendimento, tá? A vazão do nosso motor 60%. O acoplamento dos eixos do eixo do motor com o eixo da bomba aqui, por exemplo, 98%. A boia ou a bomba que eu tenho aqui, 70%. A válvula, 60%. A tubulação, 69%. Então, o que é que eu tenho, senhores? Eu tenho um somatório de rendimento. 0,90%, 0,9%. 98%, 0,98%. 77%, 0,77%. 66% da válvula do rendimento, 0,66%. 69% da tubulação, nós temos aqui 0,69%. Então, ó, o que é que a gente faz? A gente faz o produto desses rendimentos. De tal maneira que a entrada eu tenho 100%, ó, na saída eu vou ter apenas 31% desse nosso rendimento. Por quê? Eu faço a somatória de todo o processo que eu tenho aqui. Então não adianta eu ter um equipamento bom se o restante posterior a ele não tem rendimento bom, ok? Então continuamos aqui. Logo assim, a eficiência máxima de um sistema é o produto da eficiência de cada uma das etapas do sistema, aquilo que eu comentei para vocês, ó. Então, a eficiência energética do sistema é a eficiência energética de um equipamento vezes a eficiência energética do outro equipamento até o último equipamento. Isso a gente pode trazer eficiência energética o sistema que nós estamos tratando, que seria geração, transmissão e distribuição. Se eu tenho um sistema energético nacional, se eu tenho um sistema elétrico nacional, a eficiência dele vai ser a somatória de todos os rendimentos. Tá? Por exemplo, se eu tiver numa rede um transformador com rendimento baixo, consequentemente, no final do produto, tá, dessa eficiência máxima, eu vou ter um valor pequeno. É por isso que os equipamentos que eu tenho que ter na rede, ele tem que ter uma eficiência energética elevada. Certo? Então aqui, ó, nós temos o seguinte processo agora da nossa rede elétrica, tá? Eu tenho uma usina termoelétrica, onde o rendimento dela é 0,35, tá? Eu tenho as minhas transmissão, que seria as torres, a subestação, tá? Então a transmissão e distribuição, eu tenho uma eficiência energética, perdão, perdi um rumo aqui, uma eficiência energética de 85%,
tá? E no consumo da energia, tá faltando um aqui, só pegar qual que é. A eficiência energética da lâmpada é 4% da lâmpada. Então vamos fazer a eficiência dessa eletricidade, tá? Até aqui. Então o que é que nós temos? O processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e sua eficiência energética aqui nesse sistema. Então sai da usina, vai para a linha de transmissão, subestação, baixadora, chegou no poste, do poste passa no transformador, do transformador chega na casa e acende a lâmpada. Então esse aqui é um sistema elétrico que nós temos. Aí então nós temos a porcentagem de energia do combustível convertida em energia elétrica é calculada pelo seguinte detalhe: o rendimento na usina vezes a transmissão mais a distribuição, o rendimento dos dois, tá? Vezes o rendimento da lâmpada que eu tenho, tá? Então vou ter, ó, se era 35% na usina, eu vou ter 0,35. Se era 85% na distribuição, eu tenho que ter 0,85. Se era 4% da lâmpada, eu vou ter 0,04 aqui na lâmpada. O produto desses três, eu tenho um valor de 0,012. Andando duas casas, uma, duas, eu tenho 1,2%, tá? 1,2% aqui desse nosso rendimento. Então, o rendimento máximo do processo vai ser o produto dos rendimentos que nós temos aqui no nosso sistema. Um exemplo seria o rendimento do carvão para poder acender uma lâmpada. Então, 1,2% seria o rendimento do carvão para acender apenas uma lâmpada, tá ok? Porque também, ó, se o rendimento da lâmpada fosse melhor, 50%, eu também ia aumentar o rendimento final, tá? Então, se eu tenho aquilo que eu falei para vocês, se eu tenho um equipamento que tenha baixo rendimento, automaticamente eu tenho uma queda nesse rendimento total. Então, é importante que no sistema todo eu tenha um rendimento bom, tá ok? Para eu ter uma eficiência energética melhor, tá? E aqui eu tenho uma tabela sobre alguns sistemas que nós temos. Sistemas que eu falo pode ser apenas um equipamento que eu posso ter, tá? E os esquemas de conversão que eu tenho. Os nossos geradores elétricos, que eu passei já na apostila para vocês, leitura, tá? E as nossas aulas ao vivo falando sobre ele. Geradores elétricos, nós temos a energia mecânica convertida em energia elétrica. Essa eficiência, dependendo da máquina, ela vai variar entre 70% a 99%. Olha quanto são as máquinas eficientes. 99%, quase toda energia mecânica convertida em energia elétrica, né? O nosso motor elétrico, a gente faz o inverso, pega energia elétrica e converte energia mecânica. Exemplo, ventilador, né? Ligo na tomada, tenho rotação, tenho ventilação, energia mecânica. Aí eu tenho variação do rendimento de 50% até 95%. Tá vendo aqui, ó, o aquecimento faz com que eu tenha uma perda, tá? A perda térmica. As fornalhas de gás, eu tenho energia química convertida em energia mecânica. Turbina de vento, energia mecânica convertida em energia elétrica, tá? Termoelétrica, nós temos energia química convertida em energia térmica, que converte em energia mecânica até eu chegar à energia elétrica. Olha a eficiência desse cara, tá?
Como eu tenho várias transformações de energia, eu tenho uma eficiência baixa, né? Aí por isso que o valor das termoelétricas é elevado. Quando elas são ligadas, a nossa conta vai para a bandeira vermelha. Olha os nossos geradores elétricos aqui, ó, de 70 a 99, comparado a 30 a 40% das nossas térmicas. As nossas nucleares também, ó, converte em nuclear, depois converte em térmica, depois converte em mecânica, até chegar na nossa energia elétrica justamente dita. O nosso motor do automóvel, energia química, convertida em energia térmica e depois energia mecânica, tá? A queima, o aquecimento, que converte em aquecimento, depois em mecânica. As lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas incandescentes, elas vão ter processos diferentes, mas elas convertem energia elétrica e energia luminosa. Só que, ó, o que caracteriza ela é o tipo do processo que elas fazem. Mas olha a eficiência que eu tenho. A lâmpada incandescente é bem menor, é bem menos eficiente do que a lâmpada fluorescente, tá? Então, a célula solar, senhores, tá? Ela converte energia luminosa do Sol em energia elétrica. E o rendimento dela está nessa porcentagem. Tá, ok? Então, aqui essa tabela para nós é só para a gente exemplificar qual tipo de conversão que acontece nesses equipamentos ou no sistema e qual é a eficiência, o intervalo de eficiência energética que nós temos nesses pontos, tá bom? Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: é possível fazer a otimização desse nosso processo, tá? É possível otimizar um processo? O que seria isso? Eu preciso fazer uma otimização desse processo na rede. O que acontece comigo em questão de dinheiro, em questão de valores, né? Se eu otimizar o processo, será que eu gasto menos? Será que eu gasto mais? Qual seria essa nossa resposta falando sobre eficiência energética, tá? Então nós vamos pegar aqui o seguinte tema. Assim, é necessário investigar o efeito de cada um dos equipamentos na redução do consumo de energia e na redução das despesas. O ponto de equilíbrio será determinado por uma análise econômica das medidas a serem propostas, considerando principalmente o tempo de retorno aceitável pelo proprietário do sistema em estudo. Por que, senhores? Que às vezes a eficiência, o estudo de eficiência energética, ele tem um custo elevado na troca dos próprios equipamentos. E a gente tem que perceber se compensa o consumidor final pagar por esse, pelo que a gente definir que melhora a nossa eficiência energética. Então é necessário complementar que a eficiência energética possui um impacto zero ao meio ambiente, enquanto a geração, seja qual for a sua alternativa, possui impacto ao meio ambiente, ou seja, o impacto da nossa eficiência energética é zero no meio ambiente, porque a gente trata com os equipamentos, mas a nossa geração, dependendo do qual nós temos, ela possui sim um impacto ambiental, tá? Sobre uma economia muito grande, poderia ser alcançada mediante as aplicações de tecnologias disponíveis comercialmente com melhores índices de rendimento. Ou seja, substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Por quê? As lâmpadas incandescentes aqui, ó, 5%, fluorescente 20%. A LED ainda tem uma eficiência melhor, tá? No nosso processo. Substituir motores elétricos convencionais por motor de alto rendimento, tá? Por mais que o motor de alto rendimento seja um pouco mais oneroso, um pouco mais caro, seria interessante fazer a substituição em algum sistema, em alguma fábrica que nós possamos
detalhar sobre eficiência energética, tá? Fazer o gerenciamento de energia dos sistemas e de controle. Dispositivos de controle de velocidade de processo, por exemplo, o inversor de frequência em motores elétricos, são um dos pontos, tá? O projeto arquitetônico que faça uma melhor iluminação, uma melhor ventilação no ambiente, também reduz custos e assim eu faço a minha eficiência energética. Equipamento de refrigeração como compressores eficientes e de melhor desempenho, queimadores com melhor desempenho de combustão e a melhoria do invólucro das edificações para a questão térmica, tá? Então, eu posso tratar alguns pontos sobre rendimento para me ter eficiência energética. Então, aqui, senhores, já a nossa atividade, nós vamos tratar sobre esses dois exercícios. Qual a redução da potência e consumo de energia elétrica quando efetuada a substituição de um motor convencional de 7,5 kV com 79% de rendimento energético por um motor de alto desempenho, de alto rendimento, de 7,5 kV com 89,6% de rendimento? Considere o funcionamento de 12 horas por dia durante um mês. Tá? Qual a redução de potência e consumo na substituição de uma lâmpada incandescente de 100 watts por uma lâmpada fluorescente de 200 watts, considerando o funcionamento de 4 horas por dia durante um mês? Quantos dias tem o mês? 30, tá? E agora nós vamos tratar com o tempo, tá ok? Quantidade de... Então, vou fazer a potência, vezes os dias, vezes as horas que elas são ligadas durante um mês. Certinho? Então, a nossa aula fica aqui sobre energia e rendimento, tá? Tratando o tema energia e rendimento. E a gente se encontra na próxima aula, falando ainda sobre esses nossos temas da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Duas tarefas lá no portal, primeiro sobre geração e as três perguntas que nós temos aqui, exercícios sobre energia e rendimento. Certinho, senhores? Abraço a todos, obrigado pela participação de vocês. E qualquer dúvida você já sabe, só mandar mensagem para mim lá no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer de responder as questões a você. Um abraço e bom estudo.